Olá pessoal, aqui é a professora Amanda. Neste vídeo vou continuar com a correção daquelas atividades que estavam na plataforma da prefeitura, certo? Que foram disponibilizadas lá no site da prefeitura. Então vamos lá no exercício 3. Calcule o valor de cada expressão. O item A, a gente tem menos meio ao quadrado mais menos 1 à quarta. Sempre que eu tiver uma soma entre uma soma ou uma potência para resolver, eu sempre resolvo primeiro a potência e depois eu resolvo a soma, certo? Então, vamos lá. Menos meio ao quadrado. Eu tenho um número negativo com potência par. Isso vai me dar um número positivo, certo? Mas como ele é um número positivo, eu nem preciso colocar o sinal dele, ok? E aí, por propriedade de potência, essa potência vai para o numerador e para o denominador também. Ok? Copio o sinal de mais, que eu não mexi nele ainda. Menos 1 à quarta. Um sinal de menos elevado à quarta sempre vai ser um sinal de mais. Um número negativo elevado a uma potência par sempre vai dar um número positivo. Como ele é um número positivo aqui, eu nem preciso dos parênteses mais. E aí, então, eu tenho 1 à quarta, certo? Isso vai ser 1 quarto mais 1. Então, a gente tem uma soma de frações aqui. O MMC entre 4 e 1 é sempre 4, porque entre um número e 1 é sempre o próprio número. Eu pego 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. E copio o sinal de mais. 4 dividido por 1, 4. Vezes 1 é 4. 1 mais 4, 5 quartos. E este é o resultado, certo? Item B. A gente tem toda essa expressão aqui para resolver. Então, a gente tem multiplicação, subtração, divisão e potências. Sempre a gente começa resolvendo as potências. As potências predominam sobre estas outras operações, ok? Então, vamos lá. Resolver a potência aqui. Menos meio ao quadrado. Sinal de menos potência par fica mais. Então, isso daqui fica 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Copio o restante. Aqui, como ele é positivo, ele nem precisa dos parênteses. Copio o restante que eu não mexi. Agora, aqui eu vou resolver porque é potência. Propriedade de potência, né, que a gente viu, isso daqui fica 2 ao cubo sobre 3 ao cubo. A divisão eu copio. Esse número é negativo, então eu tenho que continuar com os parênteses, certo? Vamos resolver essas potências, então. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Vezes 3 meios, que aqui eu não mexi ainda. Menos 2 ao cubo, 8. 3 ao cubo, 27. Por quê? O que é 3 ao cubo? É 3 vezes 3 vezes 3. O que é 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2, certo? A divisão eu não mexi. E esse número eu também não mexi nele ainda. Certo? Ok, agora não temos mais potências aqui. A gente tem multiplicação, divisão e subtração. O que é que predomina sobre a adição e a subtração? É a multiplicação e divisão. Então, sempre entre adição e subtração ou multiplicação e divisão, a gente sempre começa resolvendo multiplicação e divisão, certo? Aí, qual das duas primeiro? Sempre na ordem em que elas aparecem, ok? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma multiplicação de frações. Como é que a gente faz uma multiplicação de frações? É numerador com numerador e denominador com denominador, certo? Então, vai ficar 1 vezes 3, 3. 4 vezes 2, 8. No sinal de menos eu não mexi ainda. E aqui a gente tem uma divisão. Como é que a gente faz uma divisão de frações? Bom, primeiro a gente tem que observar que um dos números é negativo, correto? Então, a gente tem que fazer um jogo de sinal. Esse número positivo com esse negativo vai dar um número negativo. E aí, a gente passa para a divisão de frações. Na divisão de frações, a gente copia a primeira e multiplica
pelo inverso da segunda. Certo? Então, aqui eu vou copiar o 3/8, que eu ainda não mexi nele. Esse sinal aqui, eu já posso fazer a regra de sinal, né? Menos com menos vai dar mais. E agora, a gente tem uma multiplicação de frações. A gente multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, fica 8 vezes 27 sobre 27 vezes 1. Mas aqui, o que a gente pode fazer? Não tem um 27 em cima e um embaixo, certo? Então, a gente pode cortar. Então, isso fica 8 sobre 1, ok? Agora, a gente tem uma adição de frações. A gente vai calcular o MMC entre 8 e 1, que é 8. Aí, a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 8 dividido por 8, 1. Vezes 3, 3. Copio esse sinal de mais aqui. 8 dividido por 1, 8. Vezes 8, 64. E agora a gente resolve. 3 mais 64 vai dar 67 oitavos, ok? E esse é o resultado final deste item B. E para finalizar, o item C. No item C, nós temos potências, divisões e multiplicações e somas. O que prevalece? Sempre a potência. Então, a gente sempre vai resolver primeiro a potência. Quanto é 0,1 ao quadrado? 0,1 ao quadrado vai ser 0,01, certo? É só fazer 0,1 vezes 0,1. Copio o sinal de divisão, que eu ainda não resolvi, e copio o menos 2. Mais 1,5, aqui não tem potência ainda, vezes, agora sim, menos 0,1 ao quadrado. Bom, primeiro eu tenho que olhar para esse sinal aqui. Sinal de menos com potência par vai sumir, vai ficar um sinal de mais, então eu nem preciso colocar, certo? Ah, aqui também, gente, ó, como esse número é positivo, ele nem precisava dos parênteses, tá? Mais. Voltando para cá. Sinal de menos com potência par, a gente vai ter um número positivo. Se ele é positivo, eu nem preciso colocar o mais aqui, nem preciso colocar os parênteses mais, certo? E aí, 0,1 ao quadrado. 0,1 ao quadrado, a gente já calculou, dá 0,01. Certinho? Então, agora eu resolvi todas as potenciações. As potências, né? Agora, eu tenho divisão, multiplicação e soma. O que é que eu resolvo primeiro? Sempre, antes da soma, a multiplicação e a divisão e a multiplicação. Qual das duas eu resolvo primeiro? Eu resolvo na ordem em que elas aparecem, certo? Então, aqui a gente tem 0,1 dividido por menos 2. Tá, uma divisão em que um dos números tem sinal negativo. Eu tenho que fazer o jogo de sinal. Mais com o menos vai dar menos. Agora, eu faço a divisão. Como é que eu faço 0,01 dividido por 2, né? Não é mais menos porque eu já fiz a regra de sinal, é só o 2. Eu completo com a quantidade de casas depois da vírgula que tem aqui. Aí, eu esqueço que eu tenho vírgula. Então, eu tenho o número 1 dividido por 200. Dá para fazer essa divisão? Não. Então, eu coloco 0 e a vírgula e um 0 aqui. Dá para dividir 10 por 200? Ainda não. Coloco um 0 aqui e o outro 0 aqui. Dá para dividir 100 por 200? Ainda não. Coloco um 0 aqui e outro 0 aqui. Dá para dividir 1000 por 200? Aqui ficou feio, né? Tá muito apertado. Deixa eu escrever direito. Aqui a gente tem 1000. Dá para dividir 1000 por 200? Dá. Quanto é que dá 1000 dividido por 200? Dá 5 e não sobra nada. Então, 0,01 dividido por 2 dá 0,005. Então, isso daqui vai dar menos 0,005, certo? Mais, vou copiar aqui, 1,5 vezes 0,01. Isso daqui vai dar 0, a gente já fez, né? Um exemplo como é que faz multiplicação com números com vírgula. Então, esse daqui eu vou deixar para vocês, 0,015, certo? E aí, é só a gente somar. Quanto é 0,005 mais 0,015?
isso daqui vai dar 0,01.